Olá, turminha, bom dia, bem-vindos à nossa aulinha de quarta-feira. Como vocês estão? Como foi a terça? E o dever de matemática acharam difícil? Vamos então começar a nossa aulinha de quarta-feira com o conteúdo de ética. Lembrando que hoje nós teremos aulinha de inglês também, tá bom? Aula de ética, página 10 do livrinho de vocês. Lembrem de colocar a data de hoje, tá bom? Diálogo. Hoje vamos falar sobre o que é um diálogo. Acompanhe a leitura na página 10 no livro de Cidadania, Moral e Ética de vocês. Diálogo é a conversação entre duas ou mais pessoas, escutando e entendendo o que dizem e falando de forma clara para que o outro ou os outros o compreendam, né? Então, o diálogo é isso, né? É quando você conversa com alguém, troca palavras. Pode ser somente com uma pessoa ou com várias pessoas diferentes. Isso que nós estamos fazendo agora, tia, falando com vocês, é um diálogo também, ok? Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhe dizer? Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Escutar e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético. Lembram lá na aula anterior que a gente falou sobre os 4 fundamentos, as 4 características básicas do que é ser ético? Lembro, tia, muito bem. Tinha respeito, não é? Solidariedade, justiça e o diálogo. Muito bem. Manter o diálogo com as pessoas não é só falar, mas saber ouvir e ser entendido. Assim, se pensarmos e agirmos com ética, seremos pessoas responsáveis e teremos a liberdade para fazer as coisas de forma correta, né? Saber ouvir também é importante para manter o diálogo e ser ético. Algumas vezes, por falta de interesse ou até por estarmos nervosos, não escutamos o que pode ser importante para nós, né? Então, às vezes, você comete algum erro, né? Faz alguma coisa e uma pessoa que você gosta, sua mamãe, papai, um colega, né? Quer ajudar conversando, você às vezes está chateado naquele momento, né? Ah, não quero ouvir agora. Se chateia, se revolta, rebola as coisas, né? Então, isso não é uma atitude legal. O importante é que você mantenha calma, né? E saiba ouvir, né? Ouvir e aprender com o que está ouvindo. Não é apenas ouvir as palavrinhas e depois não entendê-las, não seguir, não levar para o seu dia a dia, certo? Então, tá com uma atitude violenta, né? Disse algo feio pro coleguinha, disse algo feio pra mamãe, pro papai, se arrependeu, né? Então, vamos parar e pensar, né, na importância disso. Questão número 1, da atividade. Como se completar? Diálogo é o quê? Vai estar lá no textinho, na primeira linha, o que é um diálogo, tá certo? 2, essas crianças estão agindo de forma ética. Imagine o que cada um está fazendo e escreva nesses balõezinhos aí abaixo. Então, elas estão, né, conversando, dividindo as coisas, e você vai criar um diálogo aí ético, né? No primeiro, lá na criança que está perto da árvore, você pode dizer que obrigada por dividir o seu lanche comigo, né? Tá muito gostoso, algo do tipo, né? E aí você vai criando, pode ser nessa menina, nesse menino que ele está oferecendo algo, que ela está sentadinha no banco, você pode criar o diálogo desse menino está oferecendo, né? Para perguntar se ela quer dividir com ele, ou ele pode ter comprado para dar a ela, né? Como uma forma de presente, de agradecimento, algo do tipo vocês vão criar. Questão 3. Observe as imagens e circule as situações nas quais não está acontecendo um diálogo entre as pessoas. Temos 3 imagens aí. Na primeira imagem, nós temos uma menina de costas para o menino e ele tentando conversar com ela. Isso é uma atitude bacana? Isso é uma atitude ética? Não é, tia. Então, quando alguém quer conversar com você, o correto é o quê? Você ouvir, certo? No outro, temos 2 crianças no meio, né? Conversando alegremente, né? Atitude ética, muito bem. E o terceiro, nós temos uma mulher falando com o menino e o menino de fone de ouvido não está ouvindo o que ela está falando. Então, temos 2 aí para vocês circularem. O primeiro, onde a menina não quer ouvir o que o menino quer falar, pode ser uma explicação, né, de algo que aconteceu e ela não quer ouvir. E no último, o menino ignorando a mulher, certo? Nas imagens circulares acontecem o quê? Está faltando apenas o diálogo ou falta diálogo e atitudes? E está acontecendo atitudes sem éticas? É esse segundo sim, né? Além de não ter diálogo, as pessoas estão com atitudes, ações que são antiéticas. Então, marca o segundo.
Letra B. Que problemas há nas imagens que você circulou? O problema é que eles não estão conversando, né? Não há diálogo aí, certo? Porque nas duas, ou em apenas uma delas, uma pessoa está se recusando a conversar, ok? Questão 4. Lê a situação e responda o que se pede. Aí tem: Clara chegou tarde em casa e sua mãe reclamou, pois já havia lhe dito que depois da aula deveria vir direto para casa. Ao se aborrecer, Clara não conseguiu explicar que chegou tarde porque o pneu da sua bicicleta tinha murchado e terminou ficando de castigo. E aí, como é que Clara pode contornar essa situação? Ela pode primeiro se acalmar, né? Ficar calma e conversar com a mãe dela, explicar o que aconteceu. Ficar chateado, se emburrar e não contar, não resolve, só atrapalha as coisas, tá bom? Então ela tem que conversar com a mamãe e explicar o que realmente aconteceu. Questão 5. Observe a cena e circule a pessoa que não está agindo eticamente. Quem é que não está agindo eticamente? Né? Tem uma pessoa no telefone por 40 minutos e tem as pessoas na fila querendo também usar o telefone. Quem dos três está agindo de forma antiética? Ah, tia, o menino aí que ele está há muito tempo no telefone, não está respeitando que as outras pessoas também precisam usar. Muito bem. Questão número 6, página 12. Observe a ilustração para responder as perguntas. Aí tem um menino, né, com dois meninos conversando. Aí diz: está acontecendo diálogo entre os dois? Eu acho que não, porque parece que um tá cantando, né, tia, porque tem um balãozinho lá de música, e o outro parece que tá imitando um pinto, um passarinho, né? Então não está acontecendo diálogo aí. B, como é que você percebeu isso? Porque tia acabou de explicar, né? Porque um parece estar cantando e o outro está imitando um animal, né? Então não tem como haver diálogo aí. 7. No nosso dia a dia existem várias regras que determinam uma boa conversa. Uma dessas regras, por exemplo, diz que devemos sempre respeitar a pessoa com quem falamos. Pensando nisso, analise as situações abaixo e indique se há algum problema na conversa. Justifique sua resposta. Aí o menino diz assim: ei, velha, eu quero ouvir música, né? Então, o que é que está errado aí, pessoal? O que é que vocês acham? Qual é o problema? Primeiro, que as crianças e todo mundo, não só as crianças, devem agir com respeito com as pessoas mais velhas, com os idosos, né? O menino tá agindo com respeito? Tá chamando a velhinha de quê? De velha, né? Por mais que ela seja uma pessoa velha, né? Nós não podemos nos referir dessa forma. Ele poderia usar o quê? Senhora, né? Ou vovó, se ela for a vovó dele, né? Mas se referir dessa forma é insultando, né? Tá dizendo coisa feia com a senhorinha. Então, as crianças não devem agir assim, devem agir com respeito. Devemos agir sempre com respeito. No segundo diz assim: você quer bolo de chocolate, Laura? Não, Clara, muito obrigada, né? Nessa segunda, tem algum problema? Não, não tem problema. Elas estão agindo de forma ética, né? De forma bem educada. Ofereceu o bolo do jeito correto, a coleguinha não aceitou e foi de um jeito super educado. Então, não tem nenhum problema de ética. As duas estão agindo bem, de forma bem educada, bem ética, certo? Encerramos o livrinho de ética. Faremos o que agora? Vamos para o de geografia. Pegamos o de geografia na página 13, tá bom, pessoal? Página 13, falar sobre a lateralidade. Lembra de colocar a datinha de hoje no livro de geografia. A lateralidade, página 13. A lateralidade está ligada à noção de direita e esquerda. Direita e esquerda. Para isso é preciso determinar qual é o ponto de referência, pois é a partir dele que será possível identificar quais são os lados direito e esquerda. E aqui nós temos alguns exemplos de ponto de referência. Então, para a gente saber o que é direita e o que é esquerda, muita gente associa assim: a mão que eu escrevo é a minha direita, já a outra mão que eu não sei escrever é a esquerda. Só que existem pessoas, canhotas, que escrevem com a mão esquerda, não é isso? Vamos aqui a alguns pontos de referência. Os pontos de referência são elementos que existem no espaço para que possamos identificar a diferença e o sentido do caminho que devemos percorrer. Fique atento. Quando o ponto de referência é uma pessoa,
Seus lados direito e esquerdo estarão em direção diferente no momento em que ela ocupar diferentes posições do espaço, tá certo? Nós temos a menininha aí de frente para nós, né? E nós temos aí o lado direito e o lado esquerdo dela. E a partir do momento que ela ficar de costas para nós, os lados eles são invertidos. Então, o lado que era esquerdo passa a ser direito e o lado que era o direito passa a ser qual? O esquerdo. Muito bem. E aí, um dos pontos mais fáceis de você aprender o que é direita e esquerda, como a gente já mencionou, é usar as mãozinhas. Aqui escreve direita e a outra a esquerda, tá bom? Questão número 1. Identifique em cada pessoa seu lado esquerdo, direito com D, e o esquerdo com E. E aí, nós temos esse menino, né? E aí você tem que colocar aí o lado direito ou o lado esquerdo. Lembrando que não é de frente para você, né? Se for de frente para você, vai ser o contrário. Então, você vai se colocar na posição que ele está aí e vai dizer qual é direito e esquerdo. O lado que tá mais abaixado, que a perninha dele tá reta, né? É que lado? É o D, né? De direita. E o lado que tá mais em pé é o E de esquerda, tá bom? Temos uma menininha de costas para nós aí, né? Então, no primeiro lado, na primeira bolinha, vamos colocar um E de esquerda e na bolinha do outro lado o D de direita, né? Porque agora nós estamos olhando para ela assim. Se a gente olhar diretamente para o livro, né, ela vai estar dessa forma. Então, direita e esquerda, tá bom? Nós temos um menino dançando, né, de frente pra gente. Então, o lado que ele está com a mão levantada aí, nesse caso, porque ele está de frente para nós, se nós nos virarmos da mesma forma que ele, essa vai ser a direita, a mão que ele está levantando o dedinho é direito, e o dedinho que está para baixo vai ser o esquerdo. Muito bem. Questão número 2. Observe a sala de aula e escreva quem é a criança indicada de acordo com os comentários. A. Quem é que está à esquerda de Natália? Vamos encontrar Natália e vamos olhar para quem é que está à esquerda dela. Então, quem é que está à esquerda de Natália? Lembrando que é do lado que ela está. Então, imagine que você está na salinha de aula, ou então aí na sua casa, né? Faça um jeitinho de você imaginar. Você pode até colocar objetos do seu lado, né? Então, vamos lá. Natália, quem é que está à esquerda de Natália é o Lucas. Isso, muito bem. Imagine que está sentada e quem está desse lado seu aqui é a direita e quem está desse ladinho aqui é a esquerda. Quem está desse lado de Natália é Lucas. B. Quem é que está à direita de Igor? Quem é? A direita de Igor é... Quem? Pedro. Muito bem. Muito bem. Pedro está à direita de Igor. Próxima pergunta, questão 2. Observe as meninas abaixo e responda. A. Quem é que está ao lado direito de Rafaela? Quem é que está ao lado direito de Rafaela? É a Renata, não é isso, pessoal? Muito bem. B. Quem é que está do lado esquerdo? A. Se quem está de um lado é Renata, então quem vai estar do outro é quem? É Letícia, né? 4. Observe a imagem. A. Escreva D em cima da mão direita e E em cima da mão esquerda. Muito simples, certo? Então, coloquem as mãozinhas assim, imaginem que é a menininha do livro e coloquem na mãozinha deste lado do livro de vocês a letrinha D, do outro lado a letrinha E, certo? Marque com um X no objeto que está à esquerda do menino, tá bom? Então, o que é que está à esquerda do menino? É o pratinho ou é o copo? É o copo, tia, muito bem. Circula o que está à frente da mulher. O que é que está na frente? É o manequim, não é isso? Então, pode circular o manequim de roupinha verde. Tia, mas se circular também o manequim de roupinha laranja, porque para mim também está na frente da mulher. Então, tá correto também, sem problema. Questão número 5. Observe o jogo de peteca que Flávia e Marcela estão jogando e complete as frases com as jogadas corretas. Aí temos Flávia e Marcela. Flávia é a morena e Marcela é a loira. A. Quem é que está com a perna direita levantada? Né? Se fácil, tia, Marcela. Aliás, desculpa, é Flávia. É a moreninha, né? Porque eu tô me colocando na posição dela aí no jogo e eu levantei minha perna e é a mesma. Muito bem, Flávia, letra A.
Letra B. Marcela segura a peteca com qual mão? É a direita, tia. Eu também me coloquei como ela aí para fazer o dever. Fingi que estou fazendo o mesmo movimento que ela. Levantei da cadeira e eu percebi que é a minha mão direita. C. A perna esquerda de quem que está levantada? Ah, tia, é muito fácil. Se na letra A é Flávia, na C vai ser Marcela. Muito bem, bom raciocínio. D. Flávia está com a mão qual levantada? A mão esquerda, né? Tia, eu me coloquei aqui no lugar dela e eu percebi que ela levantou a mão esquerda. Perfeito. Questão 6. Complete a imagem desenhando o que está sendo indicado. Aí, vamos fazer um desenho. Na letra A, à direita da montanha russa, vamos desenhar uma roda gigante, né? Então, é à direita, coloquem-se como se vocês estivessem de costas para a montanha russa. E aí, à direita, você desenha uma montanha russa. B, à esquerda da barraquinha de lanche, um carrossel, né? Então, você vai se colocar aí de frente à barraquinha de lanche e vai desenhar um carrossel, como se você estivesse de frente olhando para a barraquinha. C, à esquerda da tenda colorida, um palhaço, né? Então, vamos olhar aqui para a tenda e ao lado esquerdo, certo? Vamos desenhar um palhaço. Na D, à direita do pipoqueiro, uma criança. Certo, pessoal? Então, vocês olham aí, né, para o pipoqueirozinho, olhem diretamente para o livro, nesse caso, né, e vamos fazer o desenho de uma criança aí, certo? Questão número 7. Em relação às casas, em que posição as garagens se encontram? Na primeira casa, a garagem está à esquerda ou à direita? Na casinha amarela. Vocês vão se colocar como se estivessem de costas para a casa, como se estivesse saindo de dentro da casa. Imaginem que estão na porta dessa casa e aí você vai pensar direita e esquerda. Então, de que lado está a garagem? Você vai escrever. E a esquerda. Perfeito, é a esquerda sim. Na casinha roxa, imagine-se novamente que acabou de sair da casa e está com as costas encostadas na porta da saída. Então, você vai imaginar de que lado está a porta, né? Em que lado está a garagem? Você vai desenhar, tá certo? Está à direita, muito bem. E aqui nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Quem já fez a de inglês, ótimo. Quem não fez, vá fazer a atividade de inglês do vídeo do tio Bruno, certo? Encerramos aqui. E para casa vai ficar o livro de reforço de vocês, página 43 e página 44, certo? É uma atividadezinha sobre geografia. Tá bom? Não é sobre a geografia de agora, que a gente viu agora. Isso é um assunto um pouquinho anterior. Tá bom, pessoal? Então, beijo. Até amanhã. Tá bom? Tchau!